eu tive em Guarapari. Foi muito bom, glória a Deus por isso. E quando estivemos lá, havia lá um brinquedo, lá na praia, que chamava banana. E essa banana nós subíamos em cima dela e um barco puxava até lá no mais profundo do mar. E lá com o colete, as pessoas poderiam pular quem quisessem. E eu pulei, foi bom demais, foi muito gostoso. Mas eu me lembro da Keliane. A Keliane pulou, quer dizer, não pulou, mas ela desceu. E ela falou assim: eu não desço mais. Eu falei: por quê? Porque eu não sinto, é aquela imensidão de água. Você bate o pé e não tem nada por debaixo. Dá medo, é verdade. Principalmente quem não sabe nadar. São águas profundas, queridos. E as pessoas têm medo disso. As pessoas têm medo porque não tocam seu pé no chão. E as águas do Espírito são essas, a qual nós temos que mergulhar. E quanto mais profundo nós vamos, mais íntimo nós nos tornamos de Deus. Eu quero falar de 2 homens, há muitos, mas eu quero citar 2 homens que mergulharam nas águas profundas do Espírito. Um deles se chama Billy Graham. O Billy Graham, quando era ainda uma criança, era muito pequeno, seu nome era William, conhecido como Willie, hoje Billy. Ele, numa excursão da sua escola, levaram ele até a casa de um homem lá, conhecido como profeta nos Estados Unidos. E aquele homem não saía daquelas montanhas, ele tinha lá sua casa, e a escola foi até lá. E a história é que apresentaram o quarto, apresentaram a casa, aqueles estudantes, aquelas crianças, e depois levaram todos ao ônibus para poder voltar para a escola no final daquele passeio. E a professora, fazendo a chamada, sentiu falta de uma criança, o William. E foram atrás do William, e ela foi procurando por dentro da casa, e ela olhou na fresta de uma janela, da porta, e ela viu que havia 2 buracos no chão ao lado da cama que aquele homem dormia. Aqueles 2 buracos foram feitos pelos joelhos daquele homem. Aquele homem ficava mais de joelhos do que em pé. Aquele homem ficava mais de joelhos do que deitado na sua própria cama. Formou 2 buracos no chão. Gastou o chão. Os joelhos daquele homem gastou o chão. E aquela criança, mesmo toda torta ali, tentando colocar os joelhos naquele buraco, como fazia aquele homem, aquela criança fez uma oração simples, inocente e pura, como a oração de qualquer criança. Deus, dá para mim o que o Senhor deu para ele. Faz comigo o que o Senhor fez com ele. Hoje aquele homem é conhecido como o maior evangelista da palavra de Deus, o homem que mais evangelizou em todo o mundo, bilhões e bilhões de pessoas. Aquele homem já viajou o mundo inteiro. Raramente você vai ouvir uma pessoa que não ouviu falar de Billy Graham. Quem está no meio da palavra, no meio do evangelho, dificilmente não ouviu falar de Billy Graham, o maior evangelista. Não tenho certeza, mas acho que ainda está vivo, muito doente, mas está vivo. Até o ano retrasado ou passado, ele esteve ainda aqui no Brasil fazendo a sua última cruzada. Foi transmitido pela Rede Bandeirantes de televisão. Billy Graham, ele ousou mergulhar, ele ousou ir mais fundo. Outro homem que ousou ir mais fundo nas águas do Espírito, também muito conhecido por seus livros e pregações, é Benny Hinn. Benny Hinn, judeu, nascido em Israel, com 11 ou 12 anos foi morar no Canadá, e lá no Canadá começou a ter experiências com Deus. Ele começou a mergulhar mais profundo. Ele não acreditava em Jesus como todo judeu. Ele era um homem confuso, porque de segunda a sexta em Israel ele estava no internato católico, sábado e domingo ele ia com seu pai e a sua família para o judaísmo. Tinha uma mente confusa a respeito da palavra, conhecia a Bíblia, mas não conhecia o Espírito. E quando estava lá na sua escola, um dia ele teve um sonho, que ele olhava de uma janela
e tinha uns meninos meio doidos falando umas línguas meio estranhas dentro lá de uma sala. E quando ele acordou e foi para a escola, quando ele retornando, ele olhou e viu aquela cena, a mesma que ele tinha visto no sonho, e achou aquilo estranho. E aqueles meninos sempre o chamavam: vamos orar com a gente, vamos orar com a gente. Ele trabalhava numa lanchonete que era lá de um crente, que em cada mesa ele colocava um versículo bíblico, e ele tinha na sua cabeça: ele está querendo me desafiar a Bíblia, eu vou desafiar a Bíblia com ele. De Bíblia eu entendo muito, mas aquele menino entendia do Espírito Santo. E quando ele estava lá, ele falou: para parar essa perturbação, eu vou orar com esses meninos. E ele começou a orar, e ele começou a orar, e ele começou a orar. E de repente, queridos, ele olhou e estava todos voltando para a sala de aula, o tempo do intervalo já havia acabado. E ele continuou orando, e continuou orando, e continuou mergulhando, e continuou indo mais fundo. Acabou a aula e ele continuou orando. E ele ia para casa, e ele começou a orar, e ele se converteu. Um dos homens conhecidos com grande intimidade com o Espírito Santo, escritores de grandes livros, como Bom Dia Espírito Santo, A Unção, e grandes outros livros. Homens que ousaram mergulhar no Espírito Santo. E algumas vezes nós perguntamos: por que eles têm essa relação? Por que eles têm essa intimidade e eu não tenho? Por que eles são tão próximos assim de Deus e eu não sou? Porque eles conhecem a Deus dessa forma ou dessa maneira e eu não conheço. Queridos, Deus tem muito mais para você do que você pensa. Deus tem muito mais para você do que você imagina. Deus quer muito mais para você. Quando as águas dão nos lombos, nós conhecemos Deus de perto. Mas quando nós vamos além, nós conhecemos Deus face a face. Quando as águas dão nos lombos, nós vemos milagres. Nós vemos Deus usar alguém para falar conosco. Nós vemos Deus nos usar para falar com alguém. Quando nós mergulhamos profundo, Deus não precisa usar ninguém para falar com você. Ele mesmo vai e fala com você. Porque você tem intimidade para ouvir a Deus. Eu me lembro disso quando eu trabalhava num restaurante lá em Portugal. Eu tinha acabado de chegar e tinha ido para o norte de Portugal, sozinho. Quando cheguei na cidade, cheguei com as minhas malas, só sabia que eu tinha que chegar até um restaurante na cidade, ficava no shopping. Não conhecia o gerente, somente alguém me ligou e falou assim: olha, eu tenho lá em Aveiro um emprego para você. Tá bom, eu vou lá. E eu fui. Cheguei lá sem conhecer nem a cidade e nem ninguém que estava na cidade, só o nome de um gerente e um restaurante. E eu fui mesmo assim. E eu já estava lá 1 mês. Eu não havia encontrado igreja, não tinha feito muitos amigos, só trabalhava. E eu me lembro um dia que eu estava temperando algumas carnes lá e falava com Deus lá na cozinha sozinho, logo pela manhã. Eu falava: Deus, o Senhor me trouxe até aqui, tudo maravilhoso, obrigado por esse emprego, mas eu não consigo mais te ouvir, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais te sentir. E comecei a reclamar e comecei a falar com Deus ali, só eu e Deus. De repente, eu senti a minha boca amortecida, você pode acreditar ou não. E eu comecei a falar, Deus começou a falar comigo através da minha própria boca. Foi uma experiência muito estranha, porque minha boca estava amortecida, e começou a se mexer e começou a falar comigo mesmo. Não eram coisas que eu queria ouvir, porque nós somos homens, queremos ouvir sempre coisas boas, e Deus estava ali me repreendendo: filho, eu estou contigo, que história é essa? E Deus começou a falar comigo. Deus não precisou usar ninguém, Deus usou a mim próprio. Deus falou diretamente comigo. Quando nós mergulhamos nas águas do Espírito, queridos, você não precisa ficar preocupado: eu vou até tal lugar, porque lá tem um profeta que Deus pode usar para falar comigo. Deus vai usar Ele mesmo para falar com você. Deus vai vir diante de você num sonho, numa visão ou revelação, e vai falar contigo. Agora o que está faltando, queridos, é ter intimidade com Deus.
é ter um relacionamento com Deus. O que está faltando é as pessoas perderem o medo e irem mais profundo, irem além. O que está faltando, queridos, é você parar de ter medo. Medo da água, medo das experiências. É parar de ter medo e mergulhar nas águas do Espírito. Ir mais fundo, ir além, dar um passo mais longe. Não adianta você olhar para um, olhar para o outro e falar: nossa, que bonito o dom desse, que lindo o jeito que aquele prega. É na simplicidade. Talvez você fale: mas pastor, como é que eu vou mergulhar se eu não sei orar bonito? O próprio Billy Graham, que eu citei ele aqui, ele faz uma citação numa das suas pregações, que achei lindo a respeito de oração. Ele fala assim: assim como um pai, uma mãe, quando o filho está começando a falar, o pai acha lindo. Aquela criança fala tudo errado, talvez ninguém entenda. E eu já passei por muito constrangimento assim, da criança falar alguma coisa para mim, eu ficar olhando para ela sem entender, e a mãe traduz. A mãe sempre traduz, a mãe sempre sabe o que o filho quer. O filho não precisa nem falar, e a mãe já sabe. O filho chora, a mãe já sabe, está com fome. O filho chora de novo, agora está com sede. Meu Deus, chorou, para mim chorou. Mas quando é pai, quando é mãe, sabe o que o filho está passando. Quando é pai, quando é mãe, sabe: não, agora ele está com calor, agora ele está com frio, agora ele está com fome. O filho falou algo tudo errado, ele está querendo isso ou aquilo. A mesma coisa é Deus. Quando você fala, talvez de maneira errada, talvez você não tenha nem força para falar, você só chora. Deus, Ele é Pai. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe aquilo que você está querendo se expressar a Ele. Deus, Ele sabe, meu querido, minha querida, aquilo que você está vivendo naquele momento. Ele é Pai. Talvez ninguém te entenda, mas Deus, Ele te entende. Talvez ninguém saiba o que você está vivendo ou o que você está passando, mas Deus, Ele sabe aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está enfrentando. Deus, Ele sabe, Ele te conhece. Talvez você fale: mas o irmão A não entendeu, o irmão B não entende o que eu estou vivendo, o porquê da minha tristeza. Mas Deus, Ele sabe, Ele é seu Pai. Ele te entende, queridos. Tem que parar com essa ideia: eu não sei orar, por isso eu não oro. Deus, Ele quer ouvir a sua oração. Deus, Ele quer ouvir o seu clamor. Deus, Ele quer ouvir o seu desabafo. Deus, Ele está querendo um relacionamento com você de intimidade. Talvez a relação que você tem hoje com Deus é de um amigo distante. Olha, vem aqui no domingo, ora e volta, e no outro domingo você reencontra ele. É alguém que você vê uma vez por semana, dá uma cumprimentada e vai embora e acabou. Outras pessoas têm um relacionamento mais próximo, vêm, oram, falam, brincam, riem, escutam e vão embora. Deus não está querendo um relacionamento distante ou próximo. Deus, Ele quer um relacionamento íntimo com você. Deus, Ele quer um relacionamento onde Ele vai te ouvir, onde vocês vão conversar, talvez você vai rir, talvez você vai se sentir paz através dele, mas você vai para casa, ele vai continuar com você, e você vai desabafar com ele, você vai ter intimidade com ele, você vai se alegrar com ele, você vai chorar com ele. Deus, Ele está querendo um relacionamento mais íntimo com você. Chega de ter uma relação distante com Deus. Chega de ter as águas do Espírito, o envolver do Espírito Santo lá embaixo. Deus, Ele quer que você mergulhe nessa noite. Deus, Ele está aqui nessa noite com um cordel de medida. E nessa noite, na sua vida, Ele vai aumentar mais 1000 côvados de água. As águas que estavam lá embaixo, você vai sair daqui, lá em cima. Talvez você já nos ouviu ministrando, talvez você tenha entrado aqui hoje se arrastando ou andando e vai sair daqui flutuando. Hoje eu vou dizer o contrário. Você vai entrar daqui andando e vai sair daqui nadando nas águas do Espírito.